Bom, boa noite a todos. Como toda quarta-feira, a gente está dando seguimento aqui ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um estudo conjunto aqui da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba, em que a gente vai caminhando aqui nos capítulos aqui que nós temos estudado. Os capítulos anteriores, para quem se interessar, está no nosso canal do YouTube, né? E se alguém tiver algum interesse, acompanhando o estudo, enviar alguma pergunta, algum esclarecimento que esteja ao nosso alcance, é só enviar um e-mail, né, para o e-mail da Amivale, que é amivale-do-paraíba, tudo junto, @gmail.com. Se alguém quiser entrar em contato, esse é o nosso contato. Tá? Então, vamos dar seguimento. Essa noite, no capítulo 16, Mandato Mediúnico. Como de costume, a gente vai lendo e todos aí que estão participando podem ficar à vontade para interromper, comentar e discutir sobre o capítulo da noite. Eram quase 20 horas, quando estacamos à frente de sóbrio edifício, ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados, em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam. Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes do mal. Esses casos, porém, constituíam exceção, porque, em maioria, o séquito de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Aqui ele faz que a gente pode ver a respeito da preparação, né? Dentro de uma casa espírita, de uma reunião espírita, de uma reunião mediúnica, né? Onde ele diz aqui que espíritos ali estavam ali também guardando o espaço e separando, né, aqueles necessitados daqueles que desejavam entrar ali só para fazer balbúrdia, tumultuar o próprio ambiente. Para quem quiser, tem um vídeo muito interessante no YouTube. Se vocês digitarem reunião espírita, do outro lado do plano espiritual, coisa assim, vocês vão encontrar. É um vídeo que tem alguns minutos e ele mostra exatamente tudo o que se passa numa reunião espírita, ou numa reunião dessas convencionais, de que tem o evangelho, o passe, né? Desde da entrada das pessoas, dos encarnados, dos desencarnados, como o trabalho é feito dentro da reunião, as pessoas que estão sendo acudidas já vamos dizer, no próprio ambiente, até antes de começar a reunião. Então, é bem interessante. Ele descreve bem essa parte de proteção espiritual, né, dos espíritos que são responsáveis pela segurança da casa espírita, e como tudo tem que ter uma ordem, né? Então, ali, desde a parte dos espíritos responsáveis por isso, ele faz um relato também bastante interessante daquelas caixinhas que a gente coloca o nome dos encarnados, dos desencarnados, e dizendo que ali se passavam, eles usavam um aparelho para passar naqueles nomes que estavam ali, para selecionar a gravidade, a urgência de cada um deles. E eles escreviam também que alguns espíritos já nem necessitavam mais desse aparelho. O próprio espírito já estava num grau de evolução maior, que eles já dispensavam o uso desse tipo de aparelhagem. Mas existe esse tipo de aparelhagem e era utilizada, né?
Aqui ele já descreve isso, é bastante interessante esse vídeo, quem tiver interesse de ver, é bastante, um vídeo deve ter uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? E é bastante interessante. Entramos. Grande mesa, ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Em derredor, reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, e junto deles respeitava a senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de radiações opalinas e, por mais que projeções de substância sombria buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, conservava a própria aura sempre lúcida, sem as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Designando-a com a destra, o assistente informou: é nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer a mediunidade cristã, o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ele se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor, que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximavam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Vive, então, flagelada por petitórios e súplicas? Indagou Hilário, inevitavelmente curioso. Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se havia embrenhado. E, percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente em nosso meio. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui os infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação
acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E, quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. É aquilo que Jesus colocou, né? Que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os enfermos. Né? Então, o trabalho da mediunidade tem muito a ver com isso. Né? Você se lida muito com espíritos difíceis, espíritos rebeldes, e se a gente não tiver essa consciência, ou desenvolver essa consciência que a gente ainda não tem, né? de caridade para com esses espíritos que, mesmo ainda arraigados ao mal, eles são irmãos nossos e assim eles necessitam do nosso auxílio. Né? Então, é um pensamento que a gente tem que procurar sempre, vamos dizer, exercitar, manter, né, no exercício da mediunidade. Né? A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração, atormentado, ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí, reunidas, as entidades da vida mental mais pobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz, inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores abraçaram-nos, generosos. Disse-ia, partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, a quem Aulos não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência, desfrutavam acaso o convívio dos santos, viveriam em comunhão pessoal com Cristo, teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu. Nada disso. Com todo o apreço que lhe devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credores de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio de corporificação, de novo, no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação,
para o desempenho de preciosas tarefas. Aqui também vai uma reflexão, né? Às vezes a gente, até os espíritos que estão à nossa frente, né, já estão no estágio de evolutivo bem mais avançado do que nós, que são nossos, né, nós chamamos de mentores. E a gente tem que compreender que até esses espíritos ainda não atingiram um grau de evolução em que a gente, vamos dizer assim, que sabem tudo, que veem tudo, que compreendem tudo. Então, é importante também a gente ter consciência disso, senão eles não estariam aqui nesse planeta ainda junto de nós, né? Então, mesmo os nossos mentores, que já estão à nossa frente, que já percorreram um caminho, vamos dizer, mais adiante do nosso, eles ainda também são espíritos que estão nessa senda evolutiva que nós estamos. Ainda não são espíritos ainda também perfeitos e infalíveis, né? E tem muitos outros ainda acima, né? Tem até um livro que eu li, achei uma passagem assim interessante, que dizia o seguinte, que uma pessoa que estava passando uma dificuldade muito grande, e tinha vários espíritos ali, amigos, já num grau de evolução maior, que estavam tentando auxiliar essa pessoa. E ela faz uma prece muito sentida, né? E chega até ela uma luz, vamos dizer, uma energia que nem eles mesmos sabiam explicar de onde veio. Quer dizer, ela naquela prece que ela fez, tão sentida, mesmo tendo espíritos ali em volta delas, benfeitores que já estavam no estágio evolutivo ainda bem maior que ela, nessa prece ela conseguiu acessar, vamos dizer, níveis de espíritos de uma evolução muito superior àqueles que estavam ali tentando ajudá-la naquela dificuldade, né? Então, eles perguntam um para o outro, falam, mas de onde que veio esse auxílio, essa luz, essa energia que está chegando até ela, né? Nem eles mesmos sabiam dizer, né? Então, assim, a senda evolutiva é infinita, né? Então, por mais adiantados que estejam os espíritos aqui que os nossos benfeitores, né? Essa senda aí, a nossa evolução é eterna. No entanto, à frente da Assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar? Não, acentuou Wallace compreensivo. É isso que a gente estava conversando. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior. Porém, guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade, que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos, da missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos, de um instante para outro, da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Com a imersão nas realidades da morte, adquiram novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes em observação, compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se, desse modo, a preciosas cruzadas de serviço, e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados, né? Isso é a beleza, né, da misericórdia de Deus, né? Mesmo tempo que a gente às vezes está auxiliando, a gente está aprendendo e a gente está evoluindo junto, né? Então está todo mundo caminhando na mesma jornada, aquela escada a escada de Jacó, né? Quem está no degrauzinho de cima dá a mão para quem está no de baixo para puxar, e tem sempre alguém que está no degrau de cima dando a mão para a gente também para
sorreguer a gente. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência, na qual se destaca o esforço individual. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos, felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicava-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite. O condutor da reunião pronunciou o sentido da prece. Em seguida, foi lido um texto edificante do livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Da leitura global, distinguia-se a paciência por tema vivo. E realmente a Assembleia, examinada no todo, mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas, acolá, obsessores enquisitados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária, com bases no ponto evangélico da noite, espalhando, através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar, com endereço exato. Aqui, levantavam um coração caído em desalento. Ali, advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Então, é interessante, né? Nas reuniões, assim, como as mensagens não vêm à toa, né? Elas, às vezes, estão indo para determinada pessoa que está ali ouvindo, né? É muito comum a gente, às vezes, ver nas reuniões espíritas, né? Aquele períodozinho de leituras de mensagens e tal, antes da coisa. Muitas pessoas, a gente acha que aquilo não tem importância, mas muitas mensagens ali estão sendo dirigidas a pessoas que estão realmente precisando daquela palavra, daquele estímulo ali que ali elas recebem, né? Sem falar depois na própria mensagem do Evangelho, vamos dizer, que é colocado na noite da reunião, né? Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, perseguindo-as no sono provocado, para que tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo, né? Nesse vídeo que eu falei o que acontece no outro plano numa reunião espírita, eu mostrava exatamente isso. Às vezes, pessoas que estão dormindo durante a reunião, né? Você vê no auditório ali, às vezes, pessoas que dormem, né? Então, eles colocavam de várias maneiras. Tem aquelas pessoas que estão ali dormindo porque, às vezes, tiveram um dia muito cansativo, trabalharam muito, acordaram muito cedo e ali pegam no sono. Algumas estão sendo, nesse sono, orientadas pelos mentores ali que estão presentes na casa, estão recebendo ali uma orientação, um amparo. Algumas outras eles mostraram que estão sendo hipnotizadas
pelos obsessores que ficaram do lado de fora e, através de um processo de hipnose, quer induzir aquelas pessoas ao sono para que elas não ouçam aquilo, aquela mensagem que está sendo passada, né? Então, assim, tem os mais variados tipos de, de casos, né? Quando, às vezes, a pessoa está vendo ali, como sempre, né? Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral e se processarem harmoniosos. Todavia, observamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira depois de que lhe influenciarem os centros corticais, atendendo, tanto quanto possível, aos problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição, e na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeava nas petições da noite. Surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recorriam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrara-se o trabalho no recinto, e com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição, que não conseguimos sopitar, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador, que lhe presidia a missão, perguntou: o que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Aulus, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou: o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio. Quando o médium se evidenciava no serviço do bem, pela vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigos espirituais, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na Terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa irmã, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Quer dizer que, para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sobre nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulus satisfeito. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhes as necessárias garantias. Então, assim, para ter essa assistência, né, realmente o médium tem que ter realmente um compromisso bem firme, né, com os propósitos que ele desposou, né, para ter uma proteção, um amparo assim.
né? Tem que ser um médium que esteja realmente muito comprometido com o trabalho que ele se predispôs a fazer. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio de modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes, tanto quanto auxilia a médium. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se a associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso. Ah, sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual, muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer, continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontraram irmanados um ao outro desde muito tempo, o instrutor fitou-me de frente e falou: em qualquer cometimento não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Então, assim, os compromissos que a gente assume no plano espiritual, né, muitos deles a gente acaba falhando, né? Então, a gente, às vezes, se compromete, como tem relato da própria espiritualidade, né? Às vezes a gente está no plano espiritual e se compromete a fazer um monte de coisas, né? Aí os próprios mentores ali falam: não, vamos devagar, porque você não vai dar conta disso tudo, né? Até aquilo que a gente se propõe realmente tem condições de fazer, né? Muitas vezes a gente fracassa, né? A gente vem com aquele compromisso e chega aqui e a gente não cumpre, né, aquilo que no plano espiritual a gente se predispôs a fazer. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. E por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar em indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguete dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isto é, da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Né? E a gente é cheio de brecha, né? A gente é cheio de imperfeições, de dificuldades, que a cada instante pode ser explorado esse motivo da nossa própria queda. Né? Então, a gente não pode reclamar que os obsessores... Não, a gente cai por nós mesmos, né? Eles, às vezes, só dão um empurrãozinho, mas, assim, a gente é que se realmente que cai por nossa própria culpa, né? Sim, concordei, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória.
almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. É aquilo que a gente falou, né? É o livre-arbítrio, né? E às vezes a gente cai pelos nossos próprios. Tem uma passagem, eu não lembro qual foi o livro, mas é assim, uma passagem que o Chico começou a dar entrevistas para uma série de um jornal e tal, e os repórteres começaram a armar para ele tipo um ardil, para ele se dar mal. E ele caiu no negócio. Né? Aí ele vai para o Emmanuel e pergunta: puxa, você não percebeu, não me avisou que aquilo ali eles estavam com má intenção, que tá. Aí o Emmanuel virou para ele o seguinte: eu vi que você estava meio orgulhoso e tal, eu deixei isso aí, né? Para você, ou seja, para ele é aprender, né? Então, assim, isso é um espírito como o Chico Xavier, né? Imagina a gente, né? Como a gente não está sujeito a esse tipo de coisa, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, né? Então, ele começou a ser ali, ele falou: não, eu deixei, porque, né? Tipo assim, para você aprender, né? Como é que. Assim, é assim que funciona a coisa. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no processo das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento de recursos dessa natureza e raras obtendo o mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. Então, ele coloca aqui o mandato mediúnico como aquela mediunidade que é realmente abnegada, que a pessoa se compromete e procura, mesmo sendo ainda criaturas imperfeitas como nós, procura a melhora, procura sempre a sintonia, a abnegação, né? O esquecimento de si próprio em favor do próximo. Né? Então, esse aqui que ele coloca como mandato mediúnico, né? É muito mais do que uma simples mediunidade, exercer uma simples mediunidade. E segundo, reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição, nos custe muitos séculos. Mas, ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Como não? Acentuou o interlocutor. O mandato é uma delegação de poder obtido pelo crédito moral, sem ser atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor, muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversa, isso a gente estava falando até na reunião passada, né? Acho que até o Alexandre estava comentando essa frase, né? Muito se pedirá quem muito recebeu, né? A gente tem acesso a muita informação e tal, e a gente vai ser cobrado por isso. Né? A conversação à margem do serviço oferece-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, em se reportando à mediunidade, impeliam-me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas, de momento a momento. É um televisor, manobrado com recursos de nossa esfera. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso, a face do espelho mostra o veículo de carne
ou a própria alma? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados pelo modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores de nossas linhas de atividades são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões do aparelho receptor sob nossa vista. A televisão que começa a estender-se no mundo pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que, entre nós, essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou: o que vemos sugere importantes ponderações. Imaginamos que alguém expressa determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeito a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. No caso desse, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico. Isso pode acontecer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo do êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará o problema da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam um concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada, que se propõe socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Então, assim, a gente quer dizer o seguinte aqui, né, que cada um a gente vai socorrendo dentro da nossa capacidade, dentro da nossa condição, né, que não é, nesse mundo ainda nós estamos muito longe da perfeição, né? Então, cada um vai tentar auxiliar dentro da possibilidade, por melhor intenção que cada um de nós tenhamos, né? A gente vai tentar fazer cada um dentro das suas possibilidades, né? Isso aqui que ele está colocando aqui. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequena fração de minutos. Assim sendo, qualquer equívoco deste GAES é perfeitamente admissível. Mas isso, tornou Hilário, seria perturbar os serviços da fé? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou: mas se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmo a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter água pura. Hilário, satisfeito, silenciou. E porque 2 médiuns de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriram seus edificantes deveres,
procuramos o serviço de passes magnéticos, à cata de novos conhecimentos. Então, aqui, o capítulo aqui fala sobre esse mandato mediúnico, né? Que a gente vê que a maioria de nós, assim, todos os médios ainda estão distantes, né? Dessa abnegação, dessa devoção aí aos compromissos assumidos, né? Então, é o que a gente deve buscar, né? Mas não é uma coisa fácil de se atingir, né? Como essa médium aí que ele coloca aí como exemplo, né? São ainda poucos, né? Que conseguem realmente exercer esse mandato mediúnico vamos dizer assim, como se deve realmente fazer, né? Com dignidade, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente encerra esse capítulo, que é um pouquinho mais longo do que os demais, né? E também tem bastante reflexões aí para a gente ir fazendo em cima, né? Alguém quer comentar aí alguma coisa? Eu acho legal, o Newton, essa questão de que considerar que a mediunidade como um mandato. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que a mediunidade é uma missão, né? Se nós formos analisar que a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, em maior ou menor intensidade, em alguns mais aflorados, né? Mas de qualquer maneira, de toda forma, ela pode ser desenvolvida, né? A partir da dedicação, do estudo, da abnegação, da evangelização, né? Então, principalmente nós espíritas, eu acho que a gente não pode se abster desse dever. Que eu vejo às vezes muito espírita falar: eu não sou médium, eu não escuto, eu não vejo, eu não tenho mediunidade. Por isso, nas reuniões mediúnicas, eu sou doutrinador. A gente foi espírita falando isso, né? Só que é um engano, né? Um equívoco, porque a gente sabe que hoje a mediunidade ela é mais por inspiração do que propriamente através de faculdades mais desenvolvidas, né? Nós não vemos mais hoje, nos dias de hoje, mediunidades como o de Chico Xavier, né? Até como o do Divaldo Franco. Isso foi previsto, né? Foi previsto que a mediunidade ela teria modificações no decorrer do tempo, né? Aquelas mais Então, se nós pararmos explícitas, para né? pensar, se nós formos analisar que nós todos temos mediunidade, que nós espíritas temos um trabalho, né, a desenvolver, talvez até um resgate, né? Todos nós espíritas temos resgates a fazer. Não é à toa que somos espíritas, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Então, considerar que é uma missão, como diz no Evangelho, para todos nós, independente de qual faculdade ou a intensidade, né? E o trabalho na casa espírita ele envolve o tempo todo essa mediunidade, que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes as mensagens elas vêm de forma insidiosa, né? Discreta, e a gente tem que estar antenado para poder percebê-las, né? Nas obras de André Luiz deixa isso muito claro. Quantas vezes eles tentam ajudar as pessoas e as pessoas não conseguem captar, inclusive trabalhadores espíritas, né, que têm dificuldade, às vezes, de captar, por não estar em sintonia, ou às vezes até por o próprio espírito, às vezes, não acreditar no, né, no próprio espiritismo. Né? Quer dizer, é espírita, mas na hora H, Não de acredito na bem. mediunidade. Então, eu acho muito legal isso aqui, esse capítulo ele é um alerta, ele é uma advertência para todos nós, principalmente nós espíritas que trabalhamos, né, dentro das casas espíritas, dentro da doutrina espírita, vigilância, porque aqui fala, né, que quem causa as derrotas e as vitórias somos nós mesmos. Então, a gente tem sempre mania de querer botar a culpa nos outros, no obsessor, né? E a doutrina é muito clara que uma obsessor somos nós mesmos, de nós mesmos, é o homem velho, né, que trazemos enraizados. E quem dá a brecha para os processos obsessivos somos nós. Por isso que Chico Xavier falava tanto nisso, né? Para a gente ficar vigiando,
cuidar do pensamento, cuidar do sentimento. A doutrina fala tanto para a gente, né, vigiar, cultivar sentimentos bons, né? Então, é assim, eu acho extremamente importante esse capítulo para todo mundo que trabalha nessa área espírita. E aqui fala uma coisa que eu acho que uma das mais difíceis, na minha opinião, que nós precisamos desenvolver. Me lembro aquele capítulo do Evangelho que fala sobre amar os inimigos. Então, aqui, quando fala que nós devemos encarar os cristalizados, comprometidos no mal, como enfermos e que nos reclamam carinho, isso aqui é forte, né? Isso aqui é muito forte. Se a gente fizer trazer isso para a atualidade, hoje, no momento atual que nós estamos passando no mundo, nesse momento da pandemia e desse cataclismo moral que estamos vivendo no mundo, como está sendo difícil a gente encarar esses cristalizados no mal ainda como enfermos que necessitam de nosso carinho. Então, a gente, como espírita, tem que se cobrar isso o tempo todo, que é difícil, viu? Difícil para danar. Essa é uma das tarefas, talvez uma das provações maiores que nós estamos enfrentando neste momento da vida contemporânea, né? E é uma das lições que a gente tem que trabalhar mais. É uma grande dificuldade. Eu acho que todos nós estamos tendo. Eu tiro por mim mesmo, a dificuldade danada. A gente tem que tomar um cuidado para não... Porque se a gente dá uma bobeada, daqui a pouco a gente está sentindo raiva, cólera, irritação, impaciência, intolerância. Ainda mais nesse momento pesado, que a psicosfera está pesada, né? E a gente tem que ter equilíbrio, serenidade, otimismo, paz, né? Aqui me lembrou muito uma passagem também do Evangelho, porque aqui fala para a gente ajudar os cristalizados, mas não se contaminar com o mal. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Se ajudar, né, aqueles que estão lá muito cristalizados e não se contaminar com o mal. Quer dizer, eu considero não se contaminar com o mal é o quê? A gente tomar muito cuidado para não responder o mal com o mal. A gente tem que responder o mal com o bem. Outra virtude que nós temos que desenvolver. Difícil é dessa. Dificílimo. Mas que nós temos que botar na nossa cabeça. Pelo menos na nossa meta, né? Pelo menos na nossa meta, que a gente consiga, como espíritas principalmente. E aqui a gente tem que pregar, mas a nossa pregação ela tem que ter como base também o exemplo. A gente tem que estar tentando praticar isso aqui, para criar mais força no sentido de iluminar, né? Muito, muito importante esse capítulo. Muito importante. Esse negócio de combater o mal, né? Assim, que nem no capítulo 12 lá do Evangelho Amar aos Inimigos, ele diz o seguinte, né? A gente, que o mal não pode ser combatido com o mal, mas também a gente não pode, vamos dizer, ser indiferente ao mal. Porque quando a gente fica naquilo, não, eu não vou fazer nada, a gente interpreta isso de uma forma errada, a gente está colaborando que o mal se propague, né? Então Sim, a gente tem que é aquela questão, combater. a gente não ser omisso, né, Nilton? A gente não Exatamente. pode ser omisso, né? É, Porque Santo Agostinho, eu sempre falo isso, né? Que Santo Agostinho, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a esperança tem duas lindas filhas. A indignação, para não deixar as coisas erradas continuarem como estão. E a coragem para tentar modificar. exatamente. Né? E no livro do Espírito, no livro dos Espíritos, tem aquela pergunta, né? Por que o mal predomina? Porque os bons se omitem. Está Se lá. omitem, exatamente, exatamente. Né? A Mas gente viu. aí que eu acho a interface difícil. Olha só, a gente tem que combater o mal sem se contaminar com o Caminhar com o mal. mal. Esse é o perigo. É, aqui mesmo, a gente vê, ele usa como exemplo aqui, a gente vê que mesmo dentro do plano espiritual tem uma ordem, né, que tem que ser seguida. Né? Você vê no começo da reunião que ele fala que entravam os espíritos que estavam em sofrimento e tal, e aqueles espíritos que realmente estavam, vamos dizer, ainda arraigados ao mal, que queriam só entrar ali para causar balbúrdia, tumulto, atrapalhar o ambiente, eles eram impedidos de entrar, né? Então, assim, é o que você falou, a gente não pode responder o mal, com vingança, mas, assim, a gente também não pode permitir que o mal prolifere, né?
dentro desse princípio. E é um equilíbrio realmente delicado, né? E a gente entender, quando a gente pensa assim, livrai-nos do mal, na realidade, né, a gente acha que o mal é uma coisa que está fora, né? A gente tem que entender, para a gente se livrar do mal, a gente tem que se livrar do mal que está dentro de nós. Porque a partir do momento que a gente consegue se livrar do mal que está dentro de nós, a gente Ele é, não atua mais na gente. a gente é impermeável a qualquer tipo de mal. Exatamente. É. Então, assim, a gente fica sempre querendo que a gente me livra do mal e tal. Mas a gente não é o mal que está do lado de fora, a gente tem que se livrar do mal que está do lado de dentro, que ainda reside em nós. Porque o dia que a gente conseguir superar esse mal que existe dentro de nós, a gente está incólume, impermeável a qualquer tipo de mal. Nenhum mal vai nos atingir. Agora, você viu o seguinte, né? Aqui também dá uma outra advertência, que é mostrando que mesmo os espíritos que estão mais evoluídos, que já atingiram um grau mais elevado, podem cair. E caem. E caem. Né? E depois sofrem no desencarne. Ou seja, a gente não está livre da vigilância, né? A gente não está livre da vigilância. É vigilância o tempo inteiro. Eu acho que talvez quando se tornar espírito puro, é que aí não precisa mais da vigilância. Sim. Mas até lá, é vigilância o tempo Porque todo. porque aí vai ser uma coisa natural, né? Esses bons sentimentos, essas coisas vão estar já automatizadas dentro da gente. A gente não tem isso automatizado. A gente tem automatizado ainda o revide, o rancor, né? Esses sentimentos inferiores que, infelizmente, a gente tem ainda automatizado na gente. Então, a gente tem que sair desse automatismo no mal e começar a mudar essa que é difícil, nós estamos evoluindo, né? A gente é criança ainda, nesse mundo que a gente está, vamos dizer, na escala evolutiva, nós estamos na forma mais incipiente ainda de evolução, a gente acabou de sair do reino animal. Então, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, ainda tem um caminho muito grande. Nós não somos maus, nós somos ainda que nem criança, né? A gente tem muito ainda para aprender, muito para desenvolver. É por isso que a gente ainda está ligado a essas coisas mais inferiores. Mas isso é um processo evolutivo, faz parte. Mas é bem interessante mesmo. E aí, a semana que vem, alguém quer dar mais algum comentário, fazer alguma observação? Não? Então, aí na semana que vem, a gente dá continuidade na próxima reunião com o capítulo 17, né? Serviço de passes. Tá bom? Ó, já vou adiantar, hein? Esse capítulo aqui de serviço de passes é uma aula que André Luiz nos traz do mundo espiritual sobre passe. Acabar com muitas coisas aí místicas, coisas que nós inventamos, que nós deturpamos, nós espíritas. Esse capítulo aqui é importantíssimo, Esclarecedor. esclarecedor em relação a passe. Exato. Aí, Newton, e como é que vai ficar na semana que vem? Aí depois vou acabar a gravação aqui, aí depois a gente discute, e talvez a semana que vem, vamos ver se vai ter ou não, mas se não tiver na próxima, a gente vai fazer na outra. Tá bom. Aí vamos encerrar então, aí antes de fazer nossa prece de encerramento, vamos aqui despedir aqui daqueles que estão nos acompanhando aí no canal do YouTube, né? E nas próximas semanas a gente vai dando continuidade ao nosso estudo. Então, uma boa noite a todos. Aí, como eu disse, se alguém quiser algum contato, fazer algum contato com a AME, pelo aquele e-mail que eu já coloquei no começo, amevale-paraíba@gmail.com. amevale-paraíba@gmail.com. Tá bom? Uma boa noite a todos e a gente dá seguimento na próxima semana. Boa noite.